Vibe Mundial FM. Primeiro, é claro, né, é importante entender que sim, o mundo se masculinizou em excesso, a cultura religiosa católica, ela sempre foi antifeminina, até hoje você vê que é tão resistente a religião que eles nem têm mulheres em cargos de importância, porque na verdade ainda a mulher, infelizmente, dentro do sistema religioso aqui no Ocidente, é colocada em segundo plano pelas religiões, né? Então, na verdade, o equilíbrio do feminino e do masculino vai além do chamado resgate do sagrado feminino. O sagrado feminino, ele abrange, de um lado, o movimento que as mulheres têm feito, a favor também de uma reconexão com o próprio corpo, com a própria natureza feminina, sua fertilidade natural, né? A própria energia de amor, afeto que as mulheres sempre procuraram construir entre si. Então, na verdade, existe um movimento do sagrado feminino a favor de uma recuperação do valor da mulher e do entendimento dos ciclos da mulher em relação aos ciclos da natureza. Esse é um lado, esse é um aspecto do sagrado feminino. Mas o sagrado feminino ele tem um aspecto, ao meu ver, mais profundo, que engloba os homens, que é o resgate da energia feminina, da personalidade feminina, que não importa se ela está dentro de um corpo feminino, ou de um corpo de homem ou de mulher, porque se os homens também resgatam o feminino, o mundo muda, né? E a mulher é valorizada naturalmente, porque o feminino é o que traz o quê? O respeito, o carinho, o amor, a comunhão, isso tudo é o feminino, entende? O feminino é elo, é união, é afeto, é cooperação. Tudo isso que eu estou dizendo aqui são os aspectos positivos do arquétipo feminino que o mundo precisa recuperar, né? E eu gosto de aproveitar esses momentos de egrégoras formadas, como é o caso dessa semana, né? As pessoas às vezes levam de modo muito só religioso a ligação com Nossa Senhora, dia 12 de outubro, ou com Nossa Mãe Oxum, no mesmo dia, né? A mesma data, mas é importante também observar, eu gosto de trazer esse momento para captação dessa energia e para uma reflexão do lado psicológico dessa questão, né? A recuperação, como eu disse, do lado feminino em todos nós. Então, na verdade, galera, nós precisamos recuperar, olha só, em termos de arquétipo, vamos lembrar o seguinte, de onde parte isso? Parte da natureza de Deus. Deus representa o masculino e o feminino somados. Obviamente não existiria nada se não houvesse um desses dois lados. Essas duas polaridades estão no princípio da criação divina universal. Então, desde lá do Big Bang, você tem essas duas polaridades, a masculina e a feminina de Deus. Nós temos na nossa essência espiritual a partícula de Deus que nos dá vida. E essa partícula de Deus, ela contém os dois lados. Só que a cultura humana manipulou isso, né? E aí a cultura humana, especialmente nessa visão judaica cristã, negligenciou e colocou o feminino de modo inferiorizado, né? Foi sempre assim em todas as civilizações? Não, você encontra civilizações mais antigas onde a mulher era muito valorizada e o feminino era muito mais exaltado, né? Mas houve aí uma reatividade, um movimento reativo de poder, de domínio de poucos sobre muitos, não é? Que gerou essa tentativa de equiparar o feminino com o lado pecaminoso. Isso vem daquelas interpretações religiosas sobre Adão e Eva, sobre o pecado partindo da mulher e do feminino, que foi horrível, né? Algo horrível que a igreja construiu e que ainda não desconstruiu de verdade, né? Prova disso, como eu disse para vocês, é só observar como que a hierarquia se constitui dentro das religiões, colocando a mulher sempre em segundo lugar. Mas é importante entender, como eu disse a vocês, que todo o equilíbrio desse contexto, desse cenário, ele vai se dar de verdade não por luta só. A luta ela vai acabar usando o masculino contra o masculino, ainda que na figura da mulher. Então o que nós precisamos é
trazer de volta o lado feminino. Vamos lá entender, então, filosoficamente, metafisicamente, para chegar no aspecto psicológico mais profundamente, entender como equilibra esses dois lados. O feminino é o interno, o feminino é o nosso inconsciente, enquanto o masculino é o externo, é o consciente, ok? Quando você quer olhar o mundo de modo muito materialista, muito científico só, você está na energia masculina, que obviamente tem o seu valor e importância, certo? Então, quando você está no mundo com as suas regras, o mundo com o seu tempo marcado no relógio, tudo isso, olha que interessante esses detalhes para você se observar e se autoconhecer. Quando você está, por exemplo, seguindo agenda, horário, relógio, você está no tempo Cronos, ou cronológico, que era um deus, na verdade, da Grécia Antiga, né? O deus Cronos, o deus do tempo. Então você está no tempo cronológico. Só que existe uma outra divindade que representa a intuição, o sentimento, onde o tempo é percebido pela emoção, o tempo é percebido pelo sentir e não pelo relógio, e não pelo ciclo do sol, do dia e da noite, né, da luz e da sombra. Quando você entende isso, você entende, existe um outro, até na Grécia existe uma outra divindade chamada de Queiros. Queiros quer dizer, escreve Kairos, né? Que é o tempo da intuição, o tempo do insight, o tempo da criatividade. É um tempo que o relógio não conta. E esse tempo que o relógio não conta, ele tem a ver com o nosso lado feminino. Ou seja, é o momento da criatividade, é o momento do sentimento, que na maioria das pessoas está bloqueado, porque a maioria das pessoas segue o lado masculino de modo muito preponderante. Então você acaba sendo guiado o tempo inteiro por regras, por obrigações, né? Isso no exagero, no lado negativo do masculino, gera um comportamento de sacrifícios, de luta, competitivo, individualista, e você acaba agindo de modo masculino, seja homem ou mulher, quando você tem esse comportamento exigente, crítico, autocrítico. O feminino é aquele que aceita as diferenças. O feminino em nós é o nosso lado que acata as diferenças com amor, que acata as diferenças e abraça as diferenças. Então, se você é uma mulher, mas age de modo preconceituoso, você separa pessoas, você está no masculino e no negativo do masculino. Então, o que é o masculino positivo? Para comparar e entender essa relação. O masculino positivo é o nosso lado de ordem, que também é importante. É a razão, que obviamente também é importante. Né? É o lado que coloca clareza, discernimento, objetivos na vida. Isso é o positivo masculino. Só que o negativo é exacerbar, exagerar nas regras, exagerar no racionalismo. Ou seja, acaba racionalizando toda a vida. Entende? E aí você sufoca os teus sentimentos e assim você está sufocando o teu lado feminino. Vibe Mundial.